Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, boa noite. Oi, Dani, tudo bem? E aí, Ana? Boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite, pessoal, quem bom? já entrou. Boa noite aí para quem já entrou. Vamos só conferir. Tá dando para ouvir direitinho, Ana? Tá dando pra... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo também. Pessoal aí entrando, vamos dar um minutinho aí pro pessoal Sim, entrar, né? Já tem um pessoal aí online, a já. Antonieta lá da Vele, É, Marcelo. Vamos ver quem mais que tá aí. Muita Amanda, Amanda também. Luísa, Pessoal, sejam bem-vindos bem-vindo. aí. Vamos dar só mais um minutinho para o pessoal entrar na nossa live hoje. Estamos aí na maior expectativa, né, Ana? Matheus, meu amigo, beijo pra ele. Bom demais. Todo mundo aí na expectativa dessa live hoje, que nós vamos falar do papel da consultoria de RH na atração e seleção de talentos. É, Bacana demais. uma parceria muito boa, né, Dani? É Para as isso aí, organizações. com certeza. Muito bem. O Bruno Mendonça, Catiúcia também. Pessoal, sejam bem-vindos aí na nossa live. Matheus, muito bom. Tamo junto, Matheus. Tamo junto. Ai, ai. Vamos só dar um minutinho para mais gente entrar e a gente já vai começar, tá bom, pessoal? Lidiana Duarte também entrando Lidiane. Oi, aí. Lid. Bem-vinda. Ó o Otto aí. Ei, Otto. Ricardo, Lari Souza também. Átila Negreiros. meu Muito marido. bom. Ah, que legal! Maridão tem que prestigiar. É Tem isso que aí, tá prestigiar. certo. Ai, ó, Saritia. Sari. Ei! Ô, Sarinha, parceira de seleção. Ei, Beth, bem-vindos. Boa noite aí, pessoal. Muito bem. A gente já vai começar, tá bom? A gente só tá dando um minutinho aí pro pessoal entrar, para a gente poder começar aí a nossa live de hoje. Pati, seja bem-vinda. Oi, Sarita. Saudade de você, Sarinha. A Aninha também. Aninha, Ei, minha Ana. xará. Isso, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Entrou também uma outra pessoa que eu não sei. Brando Sim, Kevin. Brando Kevin. Brando Kevin, seja bem-vindo. Muito bem. Ó, meu marido aí também, meu Oh, corno na tá vendo? área. Bem-vindo. Todo mundo prestigiando aí. Muito bom. É. Muito bem. Bom, hoje a nossa live vai ser sobre o papel da consultoria de RH, né, na atração e seleção de talentos. E hoje a gente está aí com a nossa super parceira, nossa cliente da Vele e também nossa parceira de trabalho, acabou se tornando também uma grande amiga, É, que é a Ana Paula Negreiros. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Aninha. É eu que uma honra para a agradeço. gente ter você aqui conosco, né, na nossa live hoje. E a gente está muito feliz, né, de estar aí junto. Ai, sim, com certeza. Uma Quase um parceria ano muito aí, boa, né? Sim, quase um ano aí de parceria. Na verdade, já fez um ano, né, de parceria, sim. onde a gente tem feito um trabalho aí bem bacana. E aí, para o pessoal que não te conhece, né? Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Dani, sou gerente de seleção e de carreira da VLRH aqui em Brasília. Então, eu toco aí a equipe de recrutamento e seleção. E recentemente também comecei a trabalhar com o pessoal de carreira, né, de recolocação. E é também uma alegria muito grande trabalhar na Velha. A gente aprende muito e a gente é muito gratificante, né? A gente se envolve realmente, né, com as pessoas, com a vida das pessoas. E para a gente isso é muito gostoso. E aí, Ana, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Conta para a gente um Sim. pouquinho quem é você, conta um pouco aí da tua trajetória para a gente poder começar aí a nossa live de hoje.
Bom, eu sou a Ana, né? Eu tô com RH aí já tem 14 anos, né? É uma profissão que é muito gratificante, né? Então, foi uma escolha muito positiva. Hoje eu tô na ThyssenKrupp, né? Uma multinacional aí no ramo de engenharia. Tô lá tem um ano e pouquinho, né? Tô como consultora interna de RH. Atuo Centro-Oeste, né? E cuido dos estados aqui relacionados a nós aqui, né? Brasília, Goiânia, Cuiabá, Tocantins, enfim. Eu cuido de todas essas unidades. Muito legal. Tem mais gente entrando aí, Ana. Ó, a Rose, Tem nossa parceira também da velha, a Bia. Bia foi minha menor Diego, aprendiz. maravilhoso. Dieguito, querido, bem-vindos. Muniz, Daniela, minha xará, sejam bem-vindos aí, pessoal. E à medida que a gente for trocando ideias aqui, vocês também podem interagir conosco, mandem Sim, suas perguntas. Estamos aqui hoje com algumas perguntas para a Ana. Então, a minha dica é pegue aí uma caneta e um papel, porque nós vamos dar muitas dicas vamos legais hoje dicas. também. Então, aproveitem as dicas aí que vai ser bacana, viu? A Ana acabou de se apresentar, eu também, né? E a nossa live de hoje é sobre atração e seleção, né? A importância da consultoria para atração e seleção de pessoas. E aí eu queria, a gente já iniciou aí, mas eu queria que a Ana contasse um pouco para a gente como que funciona, Ana, lá na ThyssenKrupp, o processo de recrutamento e seleção de vocês hoje. Como que vocês têm trabalhado? Lá na Thyssen a gente tem duas formas de trabalho, né? A gente tem o núcleo de Uhum, seleção, que fica na matriz, que são pessoas que a gente abre uma oportunidade e eles vão trabalhando e a gente recebe os currículos e vai tratando. E a gente tem as consultorias, né? Que são nossas uhum, parceiras aí, que trabalham conosco nessa parte de tanto de seleção quanto de avaliação psicológica também, que para nós é muito importante. Então, hoje nos estados, né, a gente trabalha diretamente com a consultoria, o que eu vejo como muito estratégico, né? Porque apesar uhum, da seleção ser uma gama operacional, é muito estratégico, né? É ele que desenha todos os demais subsistemas de RH, é nele que a gente conhece o candidato, é nele que ele entra. uhum, Então a consultoria ela consegue trazer esse foco, né? Consegue dar esse match, né? Que a gente fala na vaga do aham, candidato, de buscar, de saber se está dentro. O que não é ruim para as empresas, porque quando a gente tem um uhum, grupo grande, a gente consegue trabalhar internamente. Mas quando o seu sim, RH interno, quando você traz a consultoria para fazer essa parceria, o seu RH ele fica focado no negócio. O que eu acho muito uhum, válido, né? Porque a gente consegue trabalhar uhum, outras coisas, desenvolver pessoas, consegue trabalhar a parte estratégica da empresa, né? uhum. Legal. E isso que você falou é muito importante, né? Eu já estive nos dois papéis, né? Então, Uhum, quando o RH está focado realmente no negócio, nas pessoas, faz toda a diferença para a empresa mesmo, né? E aí deixar a consultoria atuar ali na busca dos melhores profissionais para suprir, né? Às vezes um aumento sim, de quadro ou uma substituição. E aí a consultoria ela vai realmente no foco atrás daqueles melhores profissionais para atender da melhor forma o cliente, né? uhum, Então é legal essa sua troca aí de como vocês têm feito na sim, Thyssen, né? Algumas empresas têm optado realmente pela consultoria nesse processo de recrutamento e seleção e a gente sim. tem percebido que isso faz realmente toda a diferença, Faz né? toda a diferença. E assim, lá, como a gente trabalha com uma mão de obra muito específica, para a gente é muito positivo também. Porque não é em qualquer Uhum, lugar que você encontra um engenheiro ou um técnico de elevador, alguma coisa assim, que é muito mais difícil, né? Nem todo mundo sabe montar uma sim. escada rolante. Então, Uhum, então a consultoria ajuda muito nisso, né? Na busca, na captação. Eu acho que a consultoria consegue alcançar, atrair mais do que a gente como uhum, empresa. Porque por mais que a gente tenha diversos programas de recrutamento e seleção, a gente não consegue alcançar tanto, não dá para pegar todo uhum, mundo, né? E assim, a gente está uhum, num mercado que tem 12 milhões de pessoas sem emprego, infelizmente. Então, assim, sim. a triagem do currículo, ela é complicada. Então, quando você traz a consultoria, Uhum. você vê o diferencial dentro do processo. Legal. E muito voltado para isso que você acabou de falar, vocês, obviamente, já fizeram vagas internas e tal. O que você acha que é a maior dificuldade hoje na hora de encontrar um bom profissional no mercado de trabalho, Ana?
Como é que você vê isso daí? Como eu falei, né, Dani, a gente está em uma economia arrastando desde 2014, né? Aí, quando a gente chegou no final do ano passado, eu lembro que a gente estava lá na Thyssen e a gente conversou que a gente sentia que o mercado estava dando uma aquecida, melhorando, né? Sim. E aí, de repente, veio o Covid. Então, assim, o que eu acho que tem de dificuldade dentro desse processo é porque as pessoas elas têm uma dificuldade de se planejar para o processo seletivo. Elas não se preparam para o processo e saem disparando currículo, né? E eu acho que precisa ter objetivo, né? Eu preciso ter foco naquilo que eu quero. Eu acho que eu preciso entender onde eu quero chegar. Eu acho que quando você entende isso dentro da sua carreira, você consegue alcançar melhor as coisas, né? Eu acho que a grande dificuldade que a gente encontra no mercado hoje para contratar é porque a gente recebe muito currículo, mas as pessoas estão sem foco. Então elas saem disparando, porque as pessoas precisam trabalhar, lógico, não tem como. Sim. Mas eu acho que nesse momento que você gasta, eu acho que é importante você se capacitar, né? Eu preciso. Eu quero ser um analista financeiro. Então o que o analista financeiro faz? O analista financeiro faz isso, isso e isso. Então eu preciso me capacitar para aquilo, né? Então eu acho que os candidatos eles perdem muito tempo com isso, sabe? Às vezes a gente vai. E assim, tem que ter. A empresa também é muito positivo nisso. Você tem que conhecer a empresa que você quer entrar, você quer fazer parte daquilo ali. Porque você vai passar a sua vida ali, né? Se a gente for fazer uma análise, a gente passa 90 mil horas da nossa vida trabalhando, É né? Então, verdade. assim, você tem que ser feliz com aquilo. Aí você entra numa empresa que você não se sente feliz ali, eu acho que isso tem que acontecer, sabe? Eu acho que você tem que olhar para a empresa e falar, cara, eu quero trabalhar, eu quero ir para velho. Eu quero, cara, eu gostei dessa empresa, eu gostei dessa cultura, os valores são parecidos com os meus e é para lá que eu vou. Então, eu acho que Sim. isso também é muito importante no candidato, sabe? Legal. Isso vai muito em encontro do que a gente estava falando anteriormente, né? Porque como a empresa às vezes recebe um monte de currículo, às vezes uns currículos totalmente fora, por exemplo, a Thyssen, que é uma empresa Sim. mais especializada, já tem alguns requisitos que são bem obrigatórios. Aí recebe um monte de currículo, aí o RH para poder triar aqueles currículos, para ir atrás daquele profissional, e às vezes outras demandas da empresa vão ficando. Sim. Então, nessa hora, a consultoria dá esse suporte mesmo, né? Porque a gente vai estar ali focado na busca dos melhores profissionais para atender os requisitos que você precisa, em busca daquele profissional, e acaba sendo mais assertivo também o processo, né? Sim. E aí a gente vai encaminhar somente aqueles candidatos que estão realmente dentro do perfil, dentro dos requisitos solicitados. E aí a empresa acaba perdendo também menos tempo na hora de recrutar, de selecionar uma pessoa, né? Sim. E eu acho isso muito positivo, porque a consultoria ela consegue fazer isso, né, Dani? A gente, por mais que a gente seja interno e a gente faça ali, tem a plataforma de recrutamento e seleção, tem esse diferencial do candidato, né? A gente consegue perceber isso porque não tá fácil contratar pessoas, a gente acabou de falar isso aqui, então, assim, é difícil, né? Então, como que você entra num mundo que tem 12 milhões de pessoas mandando currículo o tempo inteiro, de diversos lugares? Eu recebo currículo do país inteiro, de todos os lugares, de Roraima, do Piauí, Sim. de tudo quanto é lugar. Então, assim, é difícil, né, você entender, porque as pessoas estão tão assim, na ansiedade muito grande de voltar para o mercado, que acaba tendo essa dificuldade. E aí a consultoria ela vem justamente nesse filtro de atração, né? Ela Sim. consegue jogar para algum lugar que você vai captar exatamente aquele profissional para suprir aquela necessidade. Legal. Ó, tem um monte de gente entrando. Para quem está entrando agora, sejam bem-vindos à nossa live. Né? Nós estamos hoje falando sobre o papel da consultoria de RH na atração e seleção de talentos. E a gente já tem uma pergunta aqui, que é a Bia Borges. Ela está perguntando, como se destacar em um processo seletivo a partir do momento que você conhece a vaga e quer fazer parte do quadro de funcionários de uma empresa? E aí, Ana, quer responder aí? Pode ser. Eu acho que é o que a gente falou no início, né? Como que a gente se destaca no processo? Eu acho que conhecer a empresa é importante, ter a experiência é importante, mas você tem que mostrar o interesse para o recrutador. Porque não é só conhecer, eu acho que você tem que ter tem que ter o olhinho brilhando, né? Porque, por exemplo, eu tenho hoje nas empresas a gente consegue trabalhar habilidade, conhecimento, a gente consegue trabalhar internamente, mas a atitude é da pessoa. Então, eu entrei naquela. Porque quando você recebe uma ligação para participar de um processo seletivo,
É maravilhoso. Eu acho que, assim, né, Sim, a gente que trabalha com RH e liga para uma pessoa sim, e a pessoa fica numa felicidade muito grande, e isso é muito gratificante para a gente do lado de cá, né? com Então, certeza. eu acho que fazer isso, o processo seletivo, a partir do momento que você conhece a vaga, você quer fazer parte daquela empresa, tenta conhecer a empresa, qual é os processos seletivos, quais são as etapas que aquela empresa faz. Hoje as empresas colocam muito isso, busca conhecer a empresa, né? Tem várias 150 melhores empresas para se trabalhar, eles falam como funcionam os Sim, processos seletivos, quais são as etapas, e aí você vai se capacitando para chegar naquele momento. Porque quando você tem uhum, esse match, não tem como, né, Dani? Sorte na vida é quando a é, oportunidade te encontra preparado. Eu penso muito nesse sentido. exatamente. Eu acho que a gente também já falou um pouco sobre isso, né? Para quem está chegando agora, é você realmente conhecer qual é a vaga que eu quero concorrer, né? Que tipo Isso. de empresa eu quero trabalhar e começar a estudar, começar a se capacitar mesmo para assumir aquela função e começar a estudar também sobre a empresa, conhecer os valores da empresa que você quer trabalhar, se aqueles valores estão realmente aderentes aos seus valores pessoais, que isso com certeza faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa cria uma expectativa, eu quero trabalhar na empresa X, cria uma expectativa enorme e depois entra e se frustra e quer sair, porque não dá o match, né? Então a Sim. pessoa precisa realmente conhecer sobre a empresa e conhecer realmente sobre. Ter certeza, o que, que eu quero fazer, o que, É. que. Né? Identificar o valor, né, Dani? Porque não adianta você participar de um Exato. processo seletivo e aí chega daqui 5, 3 meses, um período de experiência e fala, nossa, mas eu não me identifiquei com essa empresa. Aí você perdeu tempo, a Uhum. empresa perdeu tempo e aí todo mundo entra É. naquilo. Então, quando você consegue usar os seus pontos fortes, né, eu acho que é isso. A gente tem que Uhum. usar os nossos pontos fortes no processo seletivo. E isso é muito gratificante para nós, como RH, porque você contratar uma pessoa que você entende ali que aquela pessoa quer fazer parte daquela Uhum. empresa, que você entende. Porque eu já contratei pessoas sem experiência nenhuma e pessoas com experiência. Pessoas sem experiência, mas que chegaram no processo e deram um show, porque, cara, é essa Uhum. empresa que eu quero trabalhar. Então, não O tem. Eu olho acho que é brilhava, muito. né? É, o olho brilha, né? É. A Sara está fazendo um comentário aqui, né, sobre o que a gente está falando. Ela disse que ser assertivo nas colocações durante a entrevista e saber demonstrar seus pontos fortes dentro dos requisitos que a vaga exige faz toda a diferença. Com certeza. A gente que trabalha dentro de consultoria, a gente vê que às vezes a pessoa chega ali, está desempregada há muito tempo, quer trabalhar, precisa, mas às vezes não é assertivo. Às vezes a gente faz uma pergunta, a pessoa enrola, enrola, enrola e não vai É. direto ao ponto. Você vê que a pessoa nem ela sabe direito o que, que ela quer, ela está confusa, já fez de tudo um pouco na vida e está perdida, né? Então a Uhum. pessoa precisa realmente sentar e pensar o que eu quero, para onde eu quero ir, aonde eu quero É. chegar e o que, que eu preciso Sim. fazer, né? E isso é muito importante. Então, essa colocação da Sara aí, bem pertinente. Obrigada, Sim. Sara. Mais gente entrando aí, Rosa Camila, Camila Rosa, que eu conheço demais. Fê Monteiro, Cláudio, muito bem, sejam bem-vindos aí, Sejam pessoal. bem-vindos. Obrigado pela participação. Gabriela, isso, muito bom. A Selma, Selma, Daniela, minha Daniel. xará. Daniel, né? Desculpa, achei que era Não, é Daniela. Daniela. É A Daniela. Daniela mesmo, né? Sejam Uhum. todos muito bem-vindos aí, pessoal. E vocês podem mandar perguntas também, podem comentar, participem aí conosco, viu? Pra gente não ficar aqui, né, Ana? Só nós duas É, aqui só falando. batendo papo. Mandem perguntas. Manda pergunta e podem comentar aí, tá? Bom, a gente falou um pouquinho sobre as dificuldades, né, na hora de encontrar um bom profissional. E você já até já respondeu essa pergunta sem querer, mas eu queria, né, já que tem muita gente entrando agora, Sim. você acha que a consultoria de RH, né, nesse processo de recrutamento e seleção e em outros processos também, ela realmente ajuda? E quais as vantagens que você vê, né, da consultoria dentro dos processos de recursos humanos? O papel da consultoria dentro da seleção, né? Assim, Isso. eu como Thyssen, né, e como RH, eu acho que Uhum. é muito positivo. Eu acho que traz um acréscimo muito grande para a empresa, no sentido de qualidade do processo seletivo, né? Eu acho que traz Uhum. qualidade para o processo. Eu acho que as pessoas, elas, a gente consegue fazer um filtro maior. Eu acho que a gama de atração é muito maior também pela consultoria, porque vocês trabalham Sim. com diversas plataformas, né? Além do Uhum. hunting, né? Que é a Sim. busca pelo candidato. Então, eu acho que Uhum. isso, assim, para nós,
como empresa é muito positivo. Eu acho que a pessoa, quando você entra numa consultoria, é justamente porque você quer trazer um diferencial para o seu processo, né? Sim, Porque a gente, quando está trabalhando ali no dia a dia, na empresa, enfim, é mais corrido, né, Dani? Então, você sim. traz você faz um processo seletivo e você já viu ali 100 currículos, você fala, meu Deus, tá bom, pega os 3 melhores aqui e vamos nessa. Porque, Uhum. enfim, tempo é dinheiro para a empresa, não tem como, né? Sim, Então, sim, é quando verdade. você traz a consultoria, é justamente para isso. É para trazer esse diferencial para o processo, é a diferença, os candidatos são diferentes, os candidatos têm mais match com a vaga, né? Eu acho que tem Uhum, muito esse alinhamento estratégico ali, você consegue uhum, trazer isso, porque tem esse alinhamento, né? A Velha, uhum. por exemplo, sempre troca comigo, as meninas me ligam sempre perguntando, Ana, você acha que dá para com esse candidato? O que você acha desse? Né? A avaliação psicológica para nós, que é uma etapa eliminatória, também é muito Uhum, positiva, né? uhum, Porque eu acho que a avaliação psicológica, ela traz eu acho a avaliação psicológica eu interpreto como um iceberg, né? sim, Você tem ali, você faz um processo seletivo, você consegue ver a ponta dele. Você conhece o uhum, candidato, os comportamentos dele, ele consegue apresentar para ele aquilo ali. Aí uhum, você vem na base, que é a avaliação psicológica, né? Que é o candidato que exato. mostra as emoções dele. E aí é Uhum. engraçado porque quando a gente vai fazer o retorno da avaliação psicológica, o candidato fala, nossa, que bruxa, né? Que você pergunta para ele, Descobriu faz tudo de sentido para mim. você? Faz sentido. E aí você percebe que aí você consegue conhecer algumas características que no processo seletivo você não consegue. Então eu acho que isso também é um Uhum. outro diferencial que a gente consegue trazer com a consultoria para nós. Legal. Então, pessoal, vocês estão aí acompanhando a live, que ainda não fez o seu cadastro na Veli, já acessa aí, quando terminar a live, faça seu cadastro. Vocês viram aí, né? Então, Sim. fica a dica aí pra galera. Bom, Mauro Garcia, nosso diretor lá da Velha, ele fez uma pergunta bem bacana aqui. Quais são as principais competências comportamentais exigidas para trabalhar na ThyssenKrupp? Comportamentais, eu acho que você tem que ter resiliência, você tem que ser uma pessoa muito, tem que ter bastante resiliência, né? Porque lá na Thyssen as atividades são muito técnicas. Então, eu Uhum, acho que é um comportamento que a gente busca muito. Eu acho que postura, né? Eu acho que isso tem que ter uhum, também a parte como que eu vou falar? Eu uhum, acho que a apresentação do candidato é muito importante. Então, uhum, assim, as competências que a gente tem é exatamente essas. Eu acho que tentar trazer do candidato comunicação, tem que ter. Ah, enfim, deu branco nas competências aqui agora, mas eu tô nervosa mesmo. não, mas tá bom. O pessoal tá perguntando aqui, a Camila Rosa e a Daniela também estão perguntando, né? Se Hum. existe alguma etiqueta digital para as entrevistas por Skype, né? Pelas as teleconferências. Uhum. E aí, a gente aqui na Veli tem feito bastante, né? Principalmente agora nesse momento de crise, pandemia, a gente acabou tendo que se reinventar. Não só a Veli, mas as empresas como um todo, né? A gente Uhum. precisou rever alguns processos, precisou revisitar algumas coisas para conseguir atender os nossos clientes e a gente não pode também deixar a roda parar de girar, né, Ana? Sim, com E certeza. pelo menos a minha dica, né, enquanto profissional de RH que atua aí com recrutamento e seleção, eu acho que a pessoa, quando ela vai participar de uma entrevista por Skype, primeira coisa, ela tem que estar num ambiente adequado, né? Ela tem que Uhum. estar num local em silêncio, né? Sim. Com, com boa iluminação. Às vezes a pessoa não tem o melhor computador do mundo, mas tem que ter um acesso ali, seja pelo celular ou pelo computador, mas tem que estar num ambiente harmonioso, Uhum. para que essa entrevista ela possa fluir sem interrupções, sem barulho. Imagina, você está fazendo a entrevista lá, desliga aí o fogo do fogão, né? E aí o outro É desse chama, jeito. aí passa o caminhão de não sei do que, aí passa É, as crianças chorando, eu que tô com o bebê agora pequenininho, imagina. Então, assim, sim, é impossível, né? Então a pessoa ela tem que realmente reservar um local e se preparar bem para isso, porque não deixa de ser uma entrevista. Não é porque é virtual sim, que o negócio deixou de ser sério, que deixou de ser importante. Você está sendo avaliado da mesma forma da mesma e, forma. é, e o recrutador está ali analisando o seu comportamento, suas respostas. E isso também faz parte, né? Então, para quem Sim, está aí participando no momento de processos seletivos,
procurem esse cuidado mesmo para, na hora das entrevistas, estarem no ambiente adequado, né? A internet também tem que estar muito boa, porque senão fica cortando bastante. Então, verdade. Né? O sinal da internet é importante pra caramba. Muita gente entrando ainda aqui. Nina, a Bia colocou aqui, foco e disciplina são essenciais para as competências da empresa. É isso aí, Bia. Exatamente. Tem que ter disciplina e tem que ter foco, disciplina. com certeza. Autoconfiança, né? Como que eu falo? Proatividade, boa comunicação, flexibilidade. Sim. Lá é muito importante isso para nós, né? Eu acho que o mais importante... desculpa, adaptação, Ana, né? Não, que isso, sem problema. Adaptação. Eu ia falar adaptação à mudança hoje, principalmente com esse cenário. Principalmente. Né? Acho que a pessoa que sabe se adaptar à mudança, ponto, já tá com, com meio caminho andado. Né? Tipo isso. A Tati também entrou aí, nossa parceirona aí na Vele. Fábio também, sejam bem-vindos aí, pessoal. Cecílio, querido, seja bem-vindo aí. A Bia colocou aqui, aprendi com você, Dani. A Bia foi minha menor aprendiz lá na Ambev, bichinha. Um beijo para você, querida. Você é uma querida. Vamos lá, a gente ainda tem algumas perguntinhas aqui, mas vocês podem interagir aí, viu, pessoal? Mandem perguntas aqui para Ana, para mim. Podem comentar aí que nós estamos aqui à disposição. A Daniela colocou aqui, como vocês encaram a questão da diversidade cultural dos perfis? Nossa, eu acho fantástico. É fantástico. É um tema maravilhoso. Exatamente. Assim, ainda estamos em aprendizado, né? Estamos ainda caminhando nessa questão. Eu acho que ainda existe muita resistência, mas assim, eu acho fantástico. Eu acho que diversidade, eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças, eu acho que a gente tem que acolher as pessoas. A gente vive num país que é muito, muito preconceituoso ainda, infelizmente. Sim. Então, eu sempre tento trazer esse tipo de situação, assim, né? Porque eu acho que as pessoas sofrem. Eu sou muito procurada nesse sentido como RH, porque as pessoas são muito fechadas. E aí elas ficam com medo de ser quem elas são, porque elas não sabem o que a empresa vai dizer com aquilo. Então, eu acho que eu encaro isso como muito positivo. Eu acho que as lideranças precisam, né, amadurecer um pouco esse tema ainda. Mas eu acho que dentro da seleção, assim, no meu ponto de vista, não tem que ter preconceito. Eu acho que todo mundo é igual, ninguém é diferente de ninguém, sabe? Eu acho que as pessoas, elas conseguem exercer as suas atividades da mesma forma. É isso aí, eu concordo. Eu acho que independente de cultura, de raça, de crença, de gênero, eu acho que as pessoas, elas têm que ser olhadas como profissionais mesmo, né? Os requisitos da vaga, se a pessoa realmente está aderente ao perfil. Mas a gente, enquanto consultoria, também respeita muito o que o cliente pede, óbvio, né? Então, a gente tem alguns clientes que têm algumas restrições. Existe ainda, né, gestores que têm restrições, às vezes até pelo perfil da empresa mesmo, né? Mas a gente, de alguma forma, enquanto consultoria, também tenta quebrar um pouco isso e mostrar que, independente de qualquer coisa, o que importa é que a pessoa entre, faça um bom trabalho, se dedique, vista a camisa e faça um bom trabalho, que eu acho que é isso que realmente importa, né? Então, eu acho que é uma coisa que vem sendo mudada aos poucos, né? E vem sendo quebrado aí alguns paradigmas, né? E eu acredito que em breve a gente não vai ter mais esse tipo de problema. Não vai ter, exatamente. Né? A Rose até perguntou aqui se a gente possui algum programa de inserção social. Lá na Thyssen, nós fizemos no final do ano passado uma pesquisa de diversidade e inclusão, tivemos um resultado muito positivo, né? E estamos criando agora um núcleo só para cuidar dessa parte. Então, eu acho que assim, a gente sentiu que era diferente, que a gente precisava trazer essa diferença. E é como eu penso, sabe, Dani? Eu acho que ninguém é diferente, né? Então, a gente não consegue fazer essa diferença numa seleção. Assim, fulano é isso, não vou trazer, porque, né, tem ali, enfim, os homossexuais sofrem muito, a pessoa de cor sofre muito. Eu acho que uma pessoa, porque é diferente, ela não consegue ser mais inteligente que você, entende? Sim, com certeza. Né? O pessoal está comentando aqui, né? Pessoas são os ativos. Quem comentou foi o Kevin, né? Pessoas são os ativos principais de uma organização, com certeza, né? Sem as pessoas, não existe empresa, não existe trabalho. Então, eu acredito que a empresa que realmente valoriza as suas pessoas, a sua gente,
é uma empresa diferenciada mesmo e com certeza também vai ter os melhores profissionais. Vão ter pessoas mais Sim, engajadas, mais comprometidas, mais dedicadas, né? Então as empresas elas precisam realmente começar a olhar para as pessoas que estão ali, né? sim, Independente de qualquer coisa, são profissionais, são pessoas e elas têm que ser cuidadas e elas têm que ser vistas de forma por inteiro, né? Para sim. que essas pessoas se sintam realmente valorizadas. A Juliana, não, desculpa, Júlia Blanc colocou aí, né? No cenário atual, qual característica de perfil está se destacando mais? Acho que a gente também já falou, né, Ana? Já. Acho que Eu a acho que no cenário que a principal gente aí, está, capacidade de adaptação, né? isso, E adaptação à além disso, mudança. gerenciamento de tempo, eu acho que resolução de problema, né? Eu acho que Uhum, autoconfiança é muito importante, porque a gente está num momento de estresse muito forte, né? Então eu acho que sim. isso é bem positivo, assim. Espírito de equipe também é muito importante. As pessoas agora também têm que começar a se reinventar, né? Esse modelo aí de É, teletrabalho acabou, é uma coisa que muitas empresas já queriam aderir sim, e eu acho que exatamente. com toda essa situação acabou antecipando uma coisa que algumas empresas já tinham vontade de fazer, né? Que é o Sim, teletrabalho. Então, eu acredito que também essa adaptação, não só no sentido comportamental, mas no físico mesmo, né? De sim, você ter uma estrutura em casa, como a gente falou, tanto para uma entrevista você tem que ter é. uma estrutura boa, para você trabalhar em casa você também precisa ter essa mesma estrutura, né? De local Uhum. adequado, de ter o seu momento para você poder produzir, para você fazer suas coisas. Então, esses profissionais também têm que estar preparados para isso, né? Porque Sim, tem hoje que estar. muitas empresas vão começar a contratar mesmo depois que passar essa pandemia, né, que a Sim, gente já vê que as coisas estão voltando, né, mas vai demorar um pouco a normalizar sim, 100%, muitas empresas vão continuar com essa tendência de teletrabalho. Então, os profissionais também precisam se adaptar a isso, né? sim. Não, e outra, né, Dani, foi, como você falou, foi um tabu que foi quebrado, né? A gente quebrou, Uhum. foi uma quebra de paradigma, porque as pessoas só achavam que, não, porque quem foi para casa ninguém vai trabalhar, né? Tinha muito essa É, questão. só vai Não, ficar agora dormindo. não é férias, não é férias. E isso foi muito positivo, assim. Eu vim de uma cultura, a nossa cultura sempre foi uma cultura mais fechada, assim, né? A Thyssen é uma empresa alemã e a cultura deles é um pouco mais reservada. Então, o home office para nós foi muito positivo, porque Uhum. eles perceberam que, independente da gente estar em algum lugar ou outro, o serviço fluiu da mesma forma. Então, eu acho que as Uhum. empresas vão sim aderir muito a isso. Vai ser uma nova Sim. modalidade de trabalho, né? A gente já está vendo Uhum. aí algumas pessoas que já estão contratando aí 100% home office, né? Uhum. A Júlia, ela ainda baseado na pergunta dela anterior, ela está perguntando como é que a gente avalia essas características. Júlia, a gente utiliza primeiro a entrevista por competências mesmo. Então a gente faz perguntas para o candidato, onde a gente consegue ver como que ele vivenciou alguma situação em um trabalho anterior ou em uma situação anterior. Então a gente consegue ver como que essa pessoa reage àquela característica, ou àquela habilidade, àquela competência que a gente quer avaliar. E também existem os testes psicológicos, como a Ana comentou, que a gente aplica em muitas das vagas para a gente poder tentar puxar do candidato o máximo de informações, justamente para a gente ser mais assertivo no processo seletivo, né? Isso. Então a gente tem algumas avaliações de perfil comportamental, que tem o DISC, que tem o QPCC. Então a gente utiliza algumas ferramentas durante o processo, justamente para ver se aquele candidato tem aquela habilidade, aquela competência para exercer aquela função dentro daquela determinada empresa, tá bom? Então a gente usa essas ferramentas aí, beleza? E Auri Martins está perguntando aqui, né? Quando o recrutador deixa transparecer que o fato do candidato ter um filho pequeno é um ponto negativo. Infelizmente aconteceu comigo, estava indo tudo bem até chegar no ponto dos filhos. Tenso, hein? Tenso, essa é tensa. Essa é tensa. Essa entra na questão da discriminação, né? É. Dani, você tem filho? Eu não tenho ainda, mas o que você Então, acha? eu falei no início, né? Eu, enquanto consultoria, acabo tendo que trabalhar baseado naquilo que o meu cliente me pede, né? Então, tem cliente que vai dizer, eu prefiro assim, eu vou dar Uhum. preferência para um candidato assim, dessa forma. E às vezes acontece mesmo, tá, gente? Até por uma questão de adaptação ali ao meio, né?
Mas se você está ali naquele papel, sendo entrevistado e percebe que aquilo é um problema, eu acho que não que vale a pena você comentar, né? E deixar claro para o recrutador que, beleza, eu tenho um filho pequeno, mas eu tenho uma estrutura, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho com quem deixar o meu filho, não vai atrapalhar Sim. no trabalho. Porque a gente sabe, eu tô com uma bebê agora de 2 meses. E a gente sabe que muda completamente a rotina. A gente muda mesmo, né? Mas quem quer dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa, né? Sim. Então, se você tem filhos, mas você tem uma rede de apoio, você tem uma estrutura legal, você tem que falar isso pro recrutador. Olha, eu tenho filho, porém, isso não vai ser um empecilho, não vai me atrapalhar. Porque às vezes o recrutador não sabe. O recrutador está te perguntando, mas ele não sabe. Porque tem gente que tem filho e não tem com quem deixar. Não tem uma rede de apoio mesmo. E na hora que a pessoa começar a trabalhar, ele vai ser uma pessoa que vai faltar, vai dar atestado, Sim. Isso não é legal nem para o candidato, nem para a empresa, né? Então, se assim, você que eu posso tá dizer... Pode continuar, pode falar, Ana. Não, eu ia só falar assim, se você está aí desempregado, com um filho pequeno, né? Então, você precisa, primeiro de tudo, criar uma rede de apoio e ter certeza que, na hora que você for em busca de um trabalho, você vai ter pessoas da sua confiança para deixar os seus filhos, uma rede de apoio para você ficar tranquilo. Porque também não adianta você estar no trabalho com a cabeça lá no filho, porque, ai meu Deus, ficou na vizinha, porque ficou... Não, você tem que primeiro se organizar para depois você correr atrás de um emprego e poder trabalhar e ser um bom profissional. E isso não ser uma desculpa, né, para você, enfim, não fazer um bom trabalho ou deixar a empresa na mão, né? Pode falar, Ana. Nesse assunto é até interessante o que você falou, porque eu tive uma experiência assim, né? Um tempo atrás, antes da gente entrar na pandemia, eu entrevistei uma pessoa com filho. E eu lembro que na hora que eu perguntei, né, se ela tinha filhos, era casada, enfim. E ela deixou isso muito claro, olha, eu tenho 2 filhos, mas um fica com a minha sogra, um fica na creche integral. Então ela já foi ali falando toda a logística que ela já tinha com as crianças. Então isso é importante, né? Pra gente entender o quadro, como que vai ser. Ah, então você vem pra cá e tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Pra mim, eu já tenho toda uma logística com os meus filhos. Então é importante, às vezes, você transparecer isso pro candidato, né? Não falar, eu tenho filhos, tá, mas eu tenho filhos, mas eu tenho toda uma estrutura para, né, para trabalhar. Você deixa até o recrutador mais tranquilo exatamente. E você passa a confiança realmente, né? É isso aí. A Daniela está perguntando aqui, está perguntando para você, Ana, como vocês trabalham a integração do colaborador PCD na sua empresa? A integração, ela é a mesma, porque a gente não tem diferença, né? A integração do candidato, ela é a mesma. A gente avalia condições físicas, né? Por exemplo, se tiver que fazer alguma coisa, a Thyssen, a gente tem que passar por uma reforma, então, na sede Brasília, por exemplo, Goiânia eu já tenho tudo adaptado. Então, isso, a gente avalia essas condições, mas a integração dele como profissional é a mesma igual aos demais. A gente não tem diferença, porque um é PCD ou outro não. O tratamento é o mesmo, a condição de trabalho é a mesma, a gente vai trabalhar com ele dentro das condições físicas que ele tem, né? E psicológica também, né? Porque o PCD tem algumas coisas emocionais, né? Então, a gente tenta trazer ele para que ele faça parte do grupo como um todo. Legal. Então, a ThyssenKrupp está aí aderindo também à contratação de PCDs. Isso é bem importante, né, Ana? Sim. Muito bom. A Márcia está perguntando aqui, quando um candidato vai ser entrevistado, o que mais conta? Tudo, viu, Márcia? Tudo, literalmente. Na verdade, tudo é importante. Tudo é importante. É o conjunto da obra. É um conjunto da obra, né? Não adianta você ser bom numa coisa. Você fala muito bem, mas quando vai ver, só papo. Ou vice-versa, né? Mas, só respondendo aí a Márcia, já vou passar a palavra para você, Ana. Mas, assim, o candidato que vai ser entrevistado, ele está sendo avaliado como um todo. Desde o momento que ele chega lá na recepção, ele já está sendo avaliado. A postura, o comportamento, né? A importância de você estar com uma boa apresentação pessoal conta muito, né? A gente sabe que... Exato. Tem pessoas que são mais humildes, ou às vezes não tem... Gente, não precisa estar com a roupa mais bonita, não, mas tem que estar alinhado, com uma roupa limpinha, né? Tem que chegar no horário, tem que ser pontual, né? Tem que se expressar bem, né? Tem que ser objetivo na entrevista. Não adianta você querer contar a história da carochinha. Não adianta, você tem que ser objetivo, tem que ir direto ao ponto, responder o que o recrutador está te perguntando e ser você mesmo. Você tem que mostrar quem você é.
né? Às vezes a Sim. pessoa fica tão nervosa que ela acaba não sendo ela mesma. Ela deixa de falar coisas que são importantes sobre ela, sobre a experiência profissional, porque ela está nervosa, ela está tensa. A gente sabe que às vezes o recrutador deixa o candidato nervoso também, mas o candidato ele precisa pensar, cara, eu preciso dessa vaga, então eu vou dar o melhor de mim aqui. Então, tudo está sendo avaliado e tudo é importante. Não tem o que é mais importante, né? Eu digo sempre assim, primeira coisa, você está sendo avaliado pelo seu currículo. Mas quando você chega ali no tete-a-tete com o recrutador, com a pessoa que está te entrevistando, pode ser o currículo mais bonito, o currículo mais bem elaborado, mas se você não se vende bem, se você não se coloca, se não se posiciona bem, não adianta. Né? Então você tem que realmente colocar aquilo que você é de fato, né? O que você acha aí, Ana? Eu acho que é isso também. Eu acho que o candidato, ele tem que... É aquilo que a gente falou no início, né? O candidato, ele tem que ter objetivo. Ele tem que saber onde que ele está indo, por que que ele está naquela seleção. Chegar no horário é muito importante. A apresentação conta muito. Experiência também, a gente conta bastante. Mas como eu falei, são coisas que a gente trabalha internamente. A atitude do candidato é aquilo que você é. É aquilo que você vai chegar ali, você vai ser aquilo. Então é importante essa transparência, sabe? É importante você ir para uma seleção pensando que aquilo ali é um bate-papo, sabe? Eu vou ali conhecer, vou trocar uma informação, vou dizer o que que eu fui. Não adianta você encher seu currículo de coisas e aí chegar na seleção a gente começar a perguntar e a pessoa também se perder no meio do caminho. Não, é isso ou não é aquilo. Então, assim, seja o mais transparente possível, seja o mais sincero possível, seja você como você é no seu dia a dia. Porque quando você é você... Ali o candidato, ele sente isso, né? Ele sente, cara, essa pessoa vai ser isso aqui, porque ela é aqui, na entrevista, ela é assim na casa dela, ela é assim em qualquer lugar. Então a gente sabe o que a gente está trazendo. Então é importante esse objetivo, né? Esse foco. Legal. Ó, o Cris Reis está perguntando aí, né? Como informar a saída de empresas anteriores por problemas financeiros das mesmas, mas sendo discreto? Eu acho que essa pergunta é bem válida nesse momento, né? A gente está passando aí por uma situação que, infelizmente, a gente tem visto várias empresas fechando, empresas realmente falindo mesmo, porque ficaram muito tempo fechadas. Infelizmente, muita coisa vai ser diferente daqui para frente, né? Nem todas as empresas conseguiram manter aí, depois da volta, do retorno das atividades, nem todas conseguiram se manter. Né? Então, como é que você vai dizer isso numa entrevista? Cara, falando a verdade, né? Exatamente. Falando a verdade. É isso, né? Eu acho que não tem que não, você não precisa dizer dados. Eu acho que é você ser transparente. Olha, eu saí por conta da crise, houve uma situação financeira e eu acabei sendo desligado. Isso. Não é vergonha para ninguém ser demitido. Eu acho que as pessoas têm que ter isso, né? Algumas pessoas ficam com vergonha, enfim. Eu já passei por isso, então eu acho que a pessoa tem que ser o mais transparente possível, assim. Eu saí porque teve um corte, enfim, a pandemia aconteceu, como no passado, quando a gente estava numa recessão anterior, aí, em 2016, 2017. Por que eu saí? Porque a empresa está passando por uma situação financeira e houve redução de custo, enfim. Eu acho que essas são as palavras que você tem que usar, né? Uma coisa muito importante que acaba acontecendo muito, né? Já aconteceu muito comigo, entrevistando alguns candidatos. Uma dica, né? Já fica aí a dica. Falar mal do chefe anterior, falar mal da empresa, isso nunca é legal, isso não é visto com bons olhos. Né? Você trabalhou naquela empresa durante X tempo e durante aquele tempo você estava ali, você fazia parte daquela empresa. Então, se você está falando mal daquela empresa, quem me garante que você não vai falar mal da minha empresa quando você vier trabalhar comigo, né? Então, é importante a pessoa ter essa consciência de que problemas eles podem existir em qualquer empresa, em qualquer local, e não falar mal realmente da empresa, porque isso não pega bem, isso não é bom. E ser sempre verdadeiro, né? Como a Ana acabou de colocar aí. É uma situação que o país inteiro viveu, o mundo inteiro viveu. Então, eu acho que não é vergonha para ninguém. Ser demitido pode acontecer comigo, pode acontecer com a Ana, já aconteceu com a gente em algum momento da vida. Então, eu acho que é dizer sempre a verdade, né, de forma ética, né, e que eu tenho certeza que os recrutadores aí vão entender e você não vai ser eliminado de um processo seletivo por conta disso, né. Muita gente entrando aí, Ana. Catiane, a Nina, Lucas, Rose, o Lucas também. A Rose colocou aí, currículo mostra o que você fez, nem sempre o que você aprendeu. É isso mesmo, Rose. Sim. No papel a gente pode escrever o que a gente quiser, mas ali na hora do vamos ver é que o bicho pega. Desse jeito.
Ai, a Cessa também, seja O Cris está bem-vinda. perguntando qual o tamanho ideal de um currículo, né? Se ainda tem isso. Eu acho que tem que ser mais objetivo, né? Eu acho que não adianta assim, já trabalhei em 10 empresas. Coloca as 3 últimas, as 4 últimas, né? E na seleção você fala, olha, Uhum. eu tenho experiências anteriores, enfim, porque não adianta você também apresentar um currículo de 10 páginas. Né? O que vai contar para nós é as suas últimas experiências ali aqui. E na seleção você coloca, né? Olha, no ano tal, a tal, eu já trabalhei em outra empresa, enfim, mas minhas 3 últimas experiências mais relevantes são essas. Eu acho que é um tamanho ideal de currículo. Eu acho que o ideal depende muito também do tipo de vaga, né, Ana, que a pessoa Sim, está buscando, né? Então, assim, o ideal é que seja uma página de currículo, você ser isso. objetivo e sucinto. Mas é óbvio que dependendo do cargo que você está concorrendo, né, se for uma vaga gerencial, por exemplo, ou Sim, uma vaga, sei lá, de um diretor, a pessoa ela vai ter um pouco mais de experiência e vão ter algumas coisas que precisam ser sim, colocadas. Então, às vezes o currículo vai dar 2 páginas, não tem sim, problema também. Então, até 2 páginas é um número ideal. Né? Mais do que isso, eu acho que fica um pouco exagerado mesmo. Né? Então, colocar foto não é necessário, tem algumas informações. Às vezes a pessoa gasta uma folha inteira para colocar todos os cursos que ela fez na vida inteira. exatamente. Não é necessário, né? Não é. Eu acho que Uhum. colocar os cursos, os principais, o que é mais importante, e na hora da entrevista, se você achar relevante, alguma coisa que é realmente pertinente à vaga, aí você Sim, menciona para o recrutador. Mas no currículo, objetividade, sinceridade e fazer um negócio mais clean que é sucesso. sim, isso mesmo. Muito bem. Simone também entrando aí, bem-vinda. Diego comentou aí, não adianta ter um currículo excelente e não ter um comportamento adequado perante o recrutador. É isso aí, Sim, Diego. isso Né? mesmo. A entrevista conta muito. O Diego também colocou, o primeiro detalhe é não mentir e omitir qualquer informação. A transparência nas informações também conta. É verdade, às vezes a gente pega candidatos que mentem mesmo na entrevista. Eles vão Sim, dizer um monte de coisa, o cara é super ator e engana a gente mesmo. é, E é um teatro, né? é um E aí, teatro. quando a pessoa entra, você vê que não é nada daquilo, Não que é ela nada daquilo. não é nada daquilo que você viu no dia da entrevista. Infelizmente, isso acontece, né? Então, por favor, pessoal, não sejam essas pessoas, né? É. Porque isso é muito ruim. Se Você venda, não mas de vai se forma positiva, né? exatamente de forma verdadeira. Não Sim, adianta se vender bem e começar a trabalhar e não ser nada daquilo ali, porque ninguém consegue enganar por muito tempo, né? sim. E aí, às vezes, a pessoa nem passa do período de experiência, né? Porque aí a máscara cai e aí é bem ruim, né? Então tem que Uhum. ser realmente transparente e verdadeiro aí. Muito bom. A Dai também tá dando um oizinho. Nath, Giovana Nath, sejam bem-vindos. Alexandre, muito bom. Estamos Alexandre, agora, é, pode falar, Ana. estamos agora selecionando via vídeo. O que vocês acham? As minhas últimas seleções depois pós-pandemia foram todas via vídeo também. E assim, a condição como recrutador é a mesma, né? Como a Dani falou no início, assim, a seleção ela tem Uhum, o mesmo critério de uma seleção presencial. Então a diferença é que a gente não está tendo contato direto com o candidato, né? A gente só está uhum. colocando ele para ir para a empresa realmente no dia da admissão, mas o processo, o critério de seleção é o mesmo. Eu acho isso fantástico, eu acho que é uma nova modalidade, não tem jeito, o mundo nunca mais será o mesmo, né? Pós-Covid-19. Mas eu acredito que é muito positivo. É muito positivo. É isso aí. A Daniela comentou aí, né? O LinkedIn também é importante, né? Falando, eu acho que ainda do item anterior, né? LinkedIn é super importante, está sendo uma ferramenta mega utilizada, já era utilizada antes, agora mais ainda, né? Então mantenha seu LinkedIn atualizado, né? Coloque ali as suas informações, porque é uma das formas que a gente utiliza para recrutar as pessoas, né? Então mantenha ali tudo atualizado. E uma dica também. Às vezes eu mando mensagem para um candidato no LinkedIn que eu acho que ele tem o perfil da vaga, o cara vai responder 6 meses depois. Ah, eu tenho interesse, né? E a vaga já foi Uhum. fechada há 1000 anos atrás. Então, se você tem LinkedIn, crie o hábito de entrar frequentemente. Porque às vezes Sim, você tem o perfil, o recrutador te encontrou, mandou uma mensagem, mas você não viu porque você não acessa, porque você às vezes não deu muita bola.
E às Sim. vezes deixa passar a oportunidade aí super bacana, né? E telefone também, né, Dani? A gente liga, às vezes o telefone não atende. Assim, tem que ter telefone atualizado, os contatos têm que estar atualizados, porque, Uhum, assim, a gente entra ainda muito em contato, né? Às vezes nem todo mundo vê e-mail é muito importante também, porque é uma forma de sim. contato que a gente tem mais prática, né? Uhum. Eu brinco que quem está procurando emprego ou quem está atrás de uma oportunidade não tem que ter essa frescura de eu não atendo o número que eu não conheço. Tem que atender os números Tem que desconhecidos atender. mesmo. Porque às vezes a oportunidade está batendo na sua porta, você deixa passar porque você não atendeu a ligação. E às vezes tem um monte de gente, tem um monte de currículo. Você liga uma, duas, três vezes o candidato não atendeu, você vai para os próximos candidatos. Você não vai voltar para ficar insistindo naquele outro, né? Então Sim, tem que ficar ligado aí no telefone, no e-mail, nas redes sociais mesmo, porque é a nossa fonte de falar com vocês, pessoal. Então fiquem sim, ligados com isso daí. A Bia colocou, como vocês falaram, ser objetivo é um ponto positivo. Creio que colocar no currículo as experiências que se adequam à vaga que está concorrendo pode ser um ponto positivo. É isso aí, tem que colocar as experiências aderentes àquela oportunidade que você está buscando, né? Não adianta você colocar no currículo que você trabalhou como, sei lá, analista financeiro, assistente financeiro, e você está buscando uma vaga de, sei lá, na área da qualidade, por exemplo. Não tem nada a sim, ver. Então, você tem que colocar as experiências que são pertinentes à vaga que você quer concorrer. E se você não tem experiência naquela área, como a gente falou também no início, correr atrás para fazer um curso, né, fazer network com as pessoas que são daquela sim. área ali, para você tentar se encontrar e se colocar no mercado de trabalho nessa área, porque senão vai ficar mais difícil ainda, né, Ana? E se colocar também, eu acho que as pessoas hoje não tem mais desculpa, né? De eu não consegui me capacitar porque eu não tive verba financeira para isso. Eu acho assim, a internet hoje oferece muitos cursos gratuitos, o YouTube tem diversas, né? Ali, pessoas que estão ensinando alguma coisa, um Excel, um Word. Então, eu acho que é importante você se capacitar nesse momento. Porque, Sim. infelizmente, a concorrência ficou maior, né? Enquanto você estiver... Quanto mais qualificado você tiver, melhor. Sim. O Alexandre está comentando aqui, Ana, que quando ele perguntou sobre o vídeo, na Hum. realidade ele está pedindo, ele está dizendo que as empresas estão pedindo que o candidato envie um vídeo é, contando um pouco da história profissional. Alexandre, essa é uma das formas que a empresa ou a consultoria tem de fazer uma triagem mesmo, né? Imagina, a gente divulga algumas vagas nossas da VEL, a gente tem mais de 1.000 pessoas que se inscrevem naquela vaga. A gente olha todos os currículos que se inscreveram. Mas vai chegar um momento que o filtro vai ter que ir afunilando ali para a gente tentar tirar os melhores. E às vezes, pedir para que o candidato faça um vídeo é uma das formas que a gente tem de avaliar para ver como é a comunicação da pessoa, para a gente poder ver como essa pessoa se lida ali, né, para falar em público, vamos Uhum. dizer assim. Então, é uma das ferramentas que a gente utiliza mesmo, tá, para fazer uma triagem. Tá? Então, isso é super válido e depende muito da empresa. Tem empresa que utiliza, tem empresa que não, e a gente tem que estar preparado para isso também, né? Então, tirar a vergonha e É, botar a cara no mundo aí, Alexandre, para poder montar um vídeo bacana e mandar sim, sem problemas, né, Ana? sim, Ainda mais agora, como a gente já falou, a tendência é que seja tudo mesmo virtual, é, vídeos, né? Então, a gente tem que se adaptar, é. né? Muito bem. O Diego colocou aqui, frisei bem isso no vídeo da série da orientação para currículo que está no Instagram da Veli. É isso mesmo, a gente está fazendo uma série de vídeos de dicas, né, para currículos. Então, o pessoal aí fica ligado. O segundo vídeo deve sair na próxima semana e a gente está com dicas bem bacanas aí para quem ainda tem dúvida de como que monta um currículo, né? Então, o pessoal pode acompanhar aí. O Fábio está perguntando aqui. Dani, na sua visão, quais são os cargos mais demandados pelo mercado atualmente? Bom, eu acredito que as vagas da área de TI têm sido bem demandadas, né? E, na verdade, a gente teve uma queda, né? Com esse negócio da crise, muitas empresas estavam contratando, congelaram um pouco as contratações, e agora a gente tem percebido que as empresas estão voltando a buscar profissionais. Então,
Pessoal da área de RH, fica ligado aí, porque tem muita vaga surgindo para a área de RH. A área de TI também está sendo uma super tendência, né? Principalmente agora. Então, a área de TI Sim. tem sido bastante importante, né? O pessoal da área de saúde também, né? Então, eu acredito que sejam essas as áreas aí hoje mais demandadas, né? Aí na Thyssen, Ana, como que tá? Quais são as vagas que você percebe que têm sido mais demandadas aí? Aqui a gente teve um congelamento no início da pandemia, porque a gente não sabia como que a coisa ia fluir, né? Mas agora voltou, né? A gente tem muita vaga técnico de manutenção, a gente está trabalhando bastante, né? Vai voltar agora estagiários também, né? Uhum. E agora cargos assim mais administrativos, né? São Uhum. vagas que a gente tem trabalhado mais. Mas hoje o que tem demandado muito são os oficiais de manutenção. Legal. O Brandon Kevin está perguntando aí, em relação às dinâmicas, fase de processo seletivo, como estão lidando nesse período de pandemia? Kevin, não está tendo, amigo. Não, como é que faz dinâmica de grupo nessa Não situação? tem, Não tem como, né? não tem. E o Então, vídeo currículo é muito bom para isso, né, Dani? é Para a gente verdade. avaliar algumas coisas. A gente está chegando já no nosso finalzinho, Ana, porque a gente já está completando aí o tempo, né? Sim. Então, antes que a gente caia, eu quero primeiramente agradecer aí a participação de todo mundo que entrou, que assistiu, que participou, que interagiu. Muito obrigado pela participação de todo mundo, né? O vídeo vai ficar salvo aí para quem quiser assistir depois, né? E agradecer você, Ana, em especial aí por ter aceitado o nosso convite, né? Como eu disse no início, nossa cliente, super parceira da Veli, nossa amiga mesmo, né? Obrigado pelo convite de participar com a gente, tá bom? Eu que agradeço pelo E eu convite, espero agradeço que a todo gente mundo. tenha outras oportunidades de fazer outras lives bem bacanas aí com Sim, você, com viu? certeza. Vamos seguir, né, Dani? Eu acho que assim foi muito válido a gente ter participado. Agradeço muito. A velha é incrível, né? Gosto muito, assim. Tenho amigos incríveis. Dieguito virou meu amigo, Sara, Tati, enfim, todos vocês se tornaram pessoas muito incríveis e eu agradeço a oportunidade. E a gente vai fazendo outras coisas, né? Vamos dando dicas, vamos fazer esse engajamento para as pessoas que estão precisando aí, às vezes não tem outra forma, né, de buscar informação. Então eu acho que a gente está aqui para se ajudar, né? É isso aí. Tem muitas outras perguntas aqui, mas a gente vai deixar então para uma próxima live. Pessoal, fiquem ligados nas redes sociais da Velha. A gente está dando várias dicas de coisas que vocês estão perguntando aí. Então, fiquem ligados, siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? E se cadastrem lá no nosso site para as oportunidades, que está reaquecendo e com certeza vai ter oportunidade aí para todo mundo, viu? Sim, com Ana, certeza. obrigada. Uma boa Obrigada, gente. noite. Boa noite, Um viu? beijo grande para todo mundo. Fiquem com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Tchau.